investigar ou não a vida dos servidores públicos. Essa é a decisão que deve sair hoje desse julgamento do Supremo Tribunal Federal. E este é o assunto do grande debate que começa agora. Participam comigo os advogados Tiago Anastácio e Gisele Soares. Tiago, Gisele, bom dia para vocês. Bom dia. Bom, a pergunta é a seguinte: o governo tem o direito de coletar informações sobre servidores e adversários, ou essa é uma prática típica de um Estado policial? Começo com a introdução da Gisele. Bom dia. Não só o Estado, mas todas as pessoas, todos nós temos direito de coletar informações públicas, divulgadas amplamente em redes sociais, sobre quem quer que seja. Esse relatório é um relatório formado, de acordo com informações do Ministério da Justiça, pela coleta de informações públicas de servidores, majoritariamente servidores da Polícia Federal, Polícia Estadual, Guarda Civil, papiloscopistas, peritos, servidores que compõem a segurança pública, servidores signatários de um manifesto aberto, um manifesto de policiais antifascistas em defesa da democracia popular. Portanto, policiais, servidores públicos fizeram um manifesto aberto, assinaram esse manifesto. Esse manifesto traz, então, uma série de orientações, inclusive no sentido de angariar novos participantes, sindicatos, entidades de classe, movimentos populares, movimentos estudantis, para a neutralização de movimentos populares de resistência. Então, o Ministério da Justiça, recebendo essas informações, coletou dados amplos publicados em redes sociais dos signatários deste movimento e, então, formou um relatório para análise. Esses relatórios com coleta de informações, eles são necessários, são inclusive autorizados pelo Serviço de Inteligência e a CEOP, essa Secretaria Específica do Ministério da Justiça, tem atribuições de inteligência, atribuições legais de inteligência para, então, conseguir mapear se há, de fato, algum potencial ou alguma ameaça potencial à segurança pública por conta desses signatários desse manifesto. Não foi só o Ministério da Justiça que reagiu a esses manifestantes, o próprio Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte também instaurou um inquérito para investigar também um grupo de signatários de um manifesto antifascista, isso porque os signatários lá do Rio Grande do Norte declararam em vídeos e entrevistas públicas que iriam reprimir todo e qualquer manifestante que violasse o isolamento social para fazer manifestações públicas. Então, trata-se de informações públicas coletadas para manter a segurança dos cidadãos em detrimento de policiais que, eventualmente, se alçariam à violência para reprimir ilegalidades que não estão previstas em lei. Tiago? Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Bom dia aos telespectadores. Eu vou pular qualquer contraponto colocado pela Gisele, porque, desculpem, eu prefiro argumentar sobre a realidade. Vamos lá. Existem dois dossiês que foram confeccionados. Um por o deputado estadual de menor importância aqui de São Paulo, que teria sido entregue ao deputado federal filho do presidente da República, que teria sido entregue aos Estados Unidos da América em evidente violação de soberania. Há um outro dossiê que foi revelado não pelos blogs bolsonaristas, mas pela imprensa lixo, Rafael. Bem pela imprensa lixo. Porque o governo federal silenciou sobre isso. O governo federal mentiu sobre a confecção desse dossiê, mas a imprensa lixo mostrou à população brasileira que estávamos criando uma polícia política dentro do governo. Vamos deixar uma coisa muito evidente, é muito importante isso. Um governo só pode agir de acordo com a lei e com os princípios da República. A confecção desse dossiê foi republicana? Vamos lá. O ministro André Mendonça mentiu sobre a existência dele num primeiro momento. Repito, o ministro André Mendonça, que é um jurista sólido, respeitado, veio a público e parece que contaminado por essas hordas mentirosas, mentiu dizendo que não havia nenhuma confecção de dossiê.
O dossiê depois soube se existiu, porque a Câmara dos Deputados o chamou para uma audiência, para que prestasse satisfações. E aí, dentro do compromisso de dizer a verdade, teve que revelar a barbaridade. Polícias políticas sempre existiram em regimes muito democráticos. E me parece que esse governo vai se adequando cada vez mais a eles. Na terrível ditadura cubana, Castro não só fazia dossiês, como perseguia. Na ditadura de Pinochet, a mesmíssima coisa, só que aí sob o espectro da direita. Joseph Stalin fazia a mesma coisa na União Soviética, com a sua KGB, assim como Adolf Hitler fazia com a SS e a Gestapo na Alemanha nazista. Polícias políticas, e aí o viés e o recorte é fundamentalmente político, se evidencia não pelo cuidado contra servidores de segurança, mas porque, e a Gisele silenciou sobre isso, esse dossiê foi elaborado também contra professores e jornalistas. Então, nós não estamos falando sobre o recorte de pessoas que trabalham com segurança. Nós estamos falando de um recorte de ideias. Uma pergunta simples. Se João Dória pedisse à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo que confeccionasse dossiês de opositores ao seu governo, que viessem do PSL, por exemplo, nós concordaríamos em público? Duvido. Duvido. E se o PT fizesse isso também lá atrás contra o seu opositor, o PSDB? Duvido. Mas aqui caímos nisso. Tiago, você falou bastante em polícia política e eu fiquei até em dúvida. Veja, são mais de 579 servidores, 4 professores. Na verdade, acho que 3 professores e um outro servidor que é ex-secretário da ONU. Ah, tem número, então? Majoritariamente são policiais. E esses policiais são declaradamente antifascistas, inclusive para participar deste movimento é preciso que seja antifascista, contra o presidente Bolsonaro e de esquerda. Então, essa é a polícia política. Essa é a polícia antifascista política. Olha o que você está falando. O dossiê... Não, isso não sou eu que estou dizendo. Eles são abertamente, publicamente. Nada disso é secreto, Tiago. Este movimento de policiais antifascistas, ele inclusive surge lá em 2016, por conta, inclusive, do impeachment da presidente Dilma. Ele ganha força em 2017 no Fórum Social Mundial e agora, então, novamente, há uma verificação. Tiago, empresas privadas também têm sistemas de compliance. No que consiste esse sistema de compliance? É justamente o recebimento de uma denúncia ou a identificação de uma possível ilegalidade, de uma possível ilicitude e instaura-se, então, um procedimento interno, um procedimento administrativo para apuração daqueles fatos que foram denunciados para verificação. Não ideias. Pois é. E contra ideias é polícia política, contra fatos é política de Estado. Não, mas isso é um fato, Tiago, são fatos. O próprio Ministério Público do Rio Grande do Norte instaurou um inquérito para investigação por conta de fatos. São entrevistas, são manifestações públicas, são promovidos, inclusive, debates públicos. Então, não são pessoas escondidas, são pessoas declaradamente participantes de um movimento antifascista que pertencem à segurança pública. Então, não me traz segurança saber que existem policiais com ideais políticos dentro da polícia, cuidando da segurança das pessoas. E é sobre isso que trata esse relatório. É um relatório, inclusive, que foi compartilhado com outras instituições do governo, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Casa Civil, foi enviado, inclusive, também à ABIN. Então, procedimentos administrativos de apuração de fatos que potencialmente possam configurar delitos, isso é de todos os ministérios. Isso existe no próprio regimento interno do próprio STF, de todos os órgãos do judiciário, Tiago. Isso é normal. As corregedorias, não, Gisele, não elas funcionam justamente para isso. É ilegal. Não existe fato. Eu ter uma ideia, eu me reunir dentro da ideia de livre reunião não é um fato, é uma ideia. Mas, fato são ações ilegais. Pois é, mas não tem nada de ilegal. É a coleta de informações públicas num relatório. Gisele, deixa eu te explicar uma coisa. Você está falando, primeiro, sobre Ministério da Justiça, ABIN, que são órgãos de inteligência, de investigação, que são órgãos de governo, não são órgãos políticos.
Não há nenhuma investigação sobre desse tipo. Nenhuma investigação, e aí eu quero ver uma resposta sua clara sobre o tema, porque você fala que fica mais segura contra os antifascistas. Eu fico mais seguro com os antifascistas existindo. E sabe por quê, Gisele? Porque o Ministério da Justiça confecciona um dossiê contra os antifascistas e entra com habeas corpus a favor dos fascistas. Me diga uma coisa, esse governo é regido por qual ideia? Nós estamos em qual status republicano? Porque você também não responde o ponto em que o ministro da Justiça mentiu sobre o dossiê. Ele mentiu. Depois teve que retornar à verdade, porque eu sei que é um homem digno e um jurista sólido. Ele foi ao Congresso e disse que o dossiê existia, mas a público disse que não. A imprensa lixo é que revelou isso. E isso é ilegal agora, segundo a Carmen Lúcia. Ministra Carmen Lúcia, que inclusive ontem louva a imprensa livre. Agora, reunião de pessoas a partir de ideias e posições políticas podem gerar ação do Estado, ação investigatória do Estado, o direito de reunião a partir dos seus ideais políticos. Então o Ministério da Justiça vai contra os antifascistas. Vejam só, os antifascistas. Vejam que momento medíocre nós estamos vivendo na história. Mas busca a legalidade para os fascistas. Gisele, você me desculpe, eu não acredito que nós estamos debatendo isso. Estamos em 2020. É o inverso, Tiago. Ah, é o inverso? É, exatamente. Tá bom. Os fatos o ministro da Justiça mentiu ou não mentiu? Na sua cronologia. O ministro da Justiça mentiu ou não mentiu? Eu vou te responder. Esses servidores públicos, eles se reúnem, eles elaboram um manifesto, eles assinam esse manifesto e eles trazem uma série de declarações. Essas declarações preocupam o Ministério da Justiça e deveriam preocupar mesmo. Por quê? Porque a gente tem que ter polícia isenta. A gente não pode ter polícia tem que ter política. Polícia isenta? Você mesmo criticou a polícia. A polícia? Temos que ter polícia isenta. Inclusive a Polícia Federal. Sem dúvida nenhuma. Temos que ter servidores públicos isentos. Não pode ser político. Se for político, já acabou com a imparcialidade. Mas não pode ter uma ideologia pessoal. Judiciário, nós precisamos ter instituições imparciais. Então, este manifesto assinado em reação e não em ação. Em reação a este manifesto, o Ministério da Justiça faz uma apuração de fatos, faz uma coleta de informações públicas. Porque se você faz publicações nas redes sociais, você não pode depois, alegando o direito de intimidade, querer impedir que as pessoas acessem as suas informações se elas são publicadas nas redes sociais. Você se associou a essa rede social, você fez essa publicação, você assinou este manifesto e depois você alega que está sendo perseguido mas, pelo Gisele, manifesto qual é que o você fato? assinou. Isso não qual faz é a ação dos antifascistas? Esse é o fato, mas que esse é o Não, fato. Gisele, você está confundindo. Você está confundindo. Desculpe, querida. Vou deixar uma coisa bem clara. Vamos lá. Reunião de pessoas não é fato juridicamente relevante. Mas não se trata a não de ser reunião que de crimes pessoas. sejam cometidos, Mas Gisele. quem falou em reunião de pessoas? É um princípio da República. Mas não tem reunião de pessoas, Thiago. Gisele, tudo bem. Não tem reunião de pessoas. E mais, na verdade, todo esse assunto, ele está errado desde a origem. Isso porque é uma ação, mais uma vez, desse partido Rede Sustentabilidade, que eu acho que não deve ser partido político, porque ele está mais envolvido em ações judiciais, eu acredito, do que em apresentação de projetos de lei. Ele vem em ilegitimidade ativa, porque vem defender os direitos daqueles manifestantes, daqueles signatários daquele manifesto, e eu duvido que tenha procuração de todos, e aqui não se trata de interesse da sociedade, isso porque Gisele, a própria fala da ministra, é uma DPF, a própria ministra Gisele. Carmen Lúcia... Não, vamos lá. Gisele, não confunde o telespectador, Thiago, é uma DPF. Rede Sustentabilidade, não é um habeas corpus contra a Sara Winter. Rede Sustentabilidade é uma DPF. não tem legitimidade para levar esse tipo de discussão para o Supremo Tribunal Federal. Para isso existe o Ministério Público. Se há uma notícia, se há uma investigação, se há uma ilegalidade a ser apurada, então que se leve ao Ministério Público para fazer essa verificação. Então, já começa aí o problema. O julgamento e o voto da ministra é absolutamente
perfeito, e ela faz a defesa de direitos. Mas ninguém aqui, e neste relatório especificamente, não se está discutindo isso. Não há coibição à liberdade de reunião. Não é disso que se trata. Há um manifesto com um cunho político, inclusive na página do Facebook, esse movimento antifascista se autodeclara um movimento político, portanto, é uma polícia política, mas não é uma polícia política porque o Ministério fez um relatório para apuração de fatos. É uma polícia política porque declaradamente política, porque declaradamente antifascista. E aí, Tiago, me desculpe, antifascismo não tem nada de valor democrático. Basta ler aquele manual antifascista, que inclusive foi anexado ao relatório. Ele traz até uma linguagem adolescente que ensina a produzir bomba caseira, que ensina a praticar atos atos de terrorismo, não é propriamente terrorismo, mas, enfim, atos radicais, atos de rebeldia. Então, não tem nada no movimento antifascista de nenhuma apologia à paz social. Pelo contrário, os antifascistas, eles entendem, inclusive, que o uso da violência se justifica para que eles imponham as suas verdades, as verdades dos seus movimentos, que eles entendem que deveriam ser supremas em detrimento das demais. E é essa a minha questão. Como é que nós vamos ter na segurança pública, servidores da segurança pública declaradamente partidários de antifascismo que se sentem perseguidos quando se faz um relatório que coleta informações públicas das suas vidas para fazer uma verificação se eles têm algum potencial de ameaça para a sociedade? Me desculpa, o ministro da Justiça, ele nem poderia, ainda que quisesse, não produzir esse relatório. Ele precisaria, sim, fazer essa verificação. É necessário, sim, que se faça uma apuração. Não é perseguição, ninguém está sendo punido. Foi simplesmente feito um levantamento de dados, um levantamento de documentos para uma verificação. E isso tem que ser feito. E isso é normal. Procedimentos administrativos de apuração são normais em todas as instituições. Nós vamos já para os nossos argumentos finais. 1 minuto para o Tiago. Gisele, continua. O ministro da Justiça mentiu ou não? Porque você não respondeu até agora. O ministro da Justiça não mentiu, Não Thiago. mentiu. O ministro da Justiça, ele é responsável então, pela eu vou contar. CEOP. Eu vou contar como argumento final esse 1 minuto da Gisele. Não, pode deixar ela falar. Não, a pergunta foi provocativa, porque ela disse que responderia e não respondeu. Eu falo nos argumentos finais. Pode então, falar, Gisele, pode obrigada. continuar. Não, o ministro da Justiça, ele não mentiu. Ele foi buscar informações, ele é ministro de uma série de ministérios, de uma série de departamentos, e não há possibilidade dele ter todas as informações em tempo real. Ele foi, então, buscar essas informações, ele foi apurar o que tinha acontecido, ele disse que foi informado, primeiramente, sobre esse relatório denominado dossiê pela imprensa, e ele foi, então, fez o que precisava ser feito. Ele deu uma primeira explicação, buscou informações, entregou esse relatório, e agora esse relatório, infelizmente, é objeto de análise pelo STF, um relatório que não tem nenhuma ilegalidade se, como declarou o ministro, recolheu informações públicas de pessoas declaradamente antifascistas, servidores públicos da segurança pública. Terminei, pode falar. Olha, é um dos momentos mais tristes que eu já vi dentro de um debate público, quando pessoas que dentro da sua vida privada, porque as pessoas têm ideologias políticas, de juízes do Supremo Tribunal aos mais simples policiais, e aí o silêncio sobre jornalistas e professores que estão também no dossiê. Isso me causa uma grande tristeza para o debate público. Não estamos falando só de policiais, não vivemos apenas no Rio Grande do Norte, quando os antifascistas são os criminosos. E não há um A, eu vou repetir, não há um A sobre a conduta do próprio Ministério da Justiça a favor dos fascistas, que estes sim praticaram atos de violência, praticaram atos atentando a instituições públicas, ou a tal da Sarah Winter, inclusive, não foi presa por causa disso. Vocês me desculpem, eu tenho lado nessa história, e eu não tenho e tenho vergonha na cara para dizer isso de forma muito pública. Nós estamos começando a investigar, porque polícia não é reunião de pessoas. Polícia não é a reunião de policiais que têm uma ideologia. Polícia é exercício de Estado, é oficialidade, é o Ministério da Justiça na surdina
confeccionando dossiês. É a mentira pública sobre a existência dos dossiês. É uma DPF, não uma notícia de crime, uma ação de descumprimento de preceito fundamental que todos os partidos políticos, OAB, Ministério Público também podem entrar. É o ministro do Supremo, que todos os do combate à corrupção louvam, dizendo e louvando a imprensa que é atacada pelos fascistoides, que tem direito a habeas corpus do Ministério da Justiça. Então deixemos um lado e deixamos claro, o Brasil está caçando antifascistas e louvando fascistas. Um aplauso a todos vocês. Eu agradeço ao Thiago Anastácio, a Gisele Soares. Obrigada. E lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.